Graça e paz, igreja, amém? Eu vou pedir para a igreja abrir a Bíblia em Isaías 55, versículo 6. Vou falar uma coisa aqui. Eu achei que isso que eu vou falar agora era jargão de pregador. Eu falei, não, deve ser jargão. Mas eu tinha preparado uma outra mensagem, eu tinha estudado sobre ela, mas Deus foi lá e trocou, porque Ele disse assim: filho, eu não quero que você fale o que você quer, nem o que as pessoas querem ouvir. Eu quero que você fale o que a minha igreja está precisando ouvir. Amém? Isaías 55, no versículo 6. Procurem a ajuda do Senhor enquanto pode achá-la. Ore ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mude a maneira de viver e abandone os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como você. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que reguem a terra, fazendo as plantas brotarem, crescendo e produzindo sementes para serem plantadas e derem alimento para as pessoas. Assim também a ordem que eu dou não volta sem ter efeito, e o que eu quero, ela cumpre tudo o que eu mando. Como o Senhor diz, a palavra dele não volta vazia. Então, eu creio que essa palavra vai tocar pessoas aqui, vai trazer mudança, porque é isso que ele quer. Ele disse para mim que a igreja está muito adormecida e precisa acordar, despertar, porque ele está voltando. A palavra dele diz que ele viria, e ele veio. A palavra dele também diz que ele em breve voltará. Então ele disse assim, diga para a minha igreja que eu estou voltando, para que eles despertem, para que eles acordem. Pois não é tempo de brincar do evangelho, porque o evangelho não é brincadeira. Brinquedo, por exemplo, uma criança pega, usa quando quer e joga fora. O evangelho não é assim. A gente não pega o evangelho quando quer e joga fora quando não é mais necessário. Porque o Senhor está dizendo, levem a sério a minha palavra. Busquem a minha presença. Se a palavra do Senhor está dizendo aqui, busquem enquanto ainda se pode achar, então é porque haverá um tempo que não se achará mais. Se ele está dizendo assim, busque o Senhor enquanto ainda está perto, porque haverá um momento que ele não estará mais. Ele diz assim, em Amós 8, está chegando o dia em que eu mandarei fome pelo país inteiro. Todos ficarão com fome, mas não por falta de comida, e com sede, mas não por falta de água. Todos terão fome e sede de ouvir a mensagem de Deus, o Senhor. Então, o Senhor disse que um dia as pessoas terão fome e sede dessa palavra. Então, a gente tem que se posicionar. Foi isso que ele falou, para que nós viemos despertar e se posicionar na nossa missão. Porque muitos de nós esquecemos da missão a qual ele nos chamou para fazer. Ele diz, se posicionem e busquem a minha face, porque haverá um tempo que não se achará mais. Eu queria trazer uma palavra de esperança e de alegria, mas essa palavra é mais poderosa porque a repreensão do Senhor é para aqueles que Ele ama. Então, quando o Senhor, Ele repreende, Ele briga, é porque Ele ama. E Ele ama tanto a gente que Ele entregou a vida dEle por nós. Todo mundo já ouviu aquela frase de Paulo que diz, só a sua graça me basta, mas vocês sabem o que isso significa? Porque muitas das vezes nós pedimos, mas pouco agradecemos. A graça do Senhor nos basta, porque enquanto Ele nos deu uma coroa de príncipes e princesas, nós demos para Ele uma coroa de espinho. Enquanto Ele nos deu da água da fonte da vida, nós demos um vinagre amargo para Ele beber. Ele sofreu tudo por amor. Não porque Ele esperava algo de nós, porque Ele sabe o que nós vamos e o que não vamos cumprir nessa terra. Mas é simplesmente por amar a gente. Eu vou contar uma parábola que ele me contou sobre graça. Sobre o que Jesus fez pra gente, o que isso realmente significa.
o Senhor me disse assim: havia em uma cidade muito pobre um senhor muito rico, e todas as pessoas pediam dinheiro para ele emprestado, mas não conseguiam pagar de volta. Então as pessoas pediam, mas havia uma lei naquele lugar. A lei era o seguinte: todo aquele que deve alguém deve pagar, ou senão será morto. Mas aquelas pessoas não tinham como pagar a dívida que tinham com aquele senhor. Então aquele senhor pegou e falou: o que eu posso fazer para que a dívida deles sejam paga e eles não sejam mortos, porque eu tenho compaixão dele. Então o filho desse senhor chegou para ele e falou: vai, eu me entrego. A lei diz que alguém tem que morrer para que a dívida deles sejam paga. Eu morro no lugar deles. E foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Ele pagou as nossas dívidas, porque era impagável. Porque o Senhor criou o jardim do Éden. A palavra Éden quer dizer prazer. O Senhor nos criou para ter prazer em estar na presença dEle. Mas o homem se afastou, porque quis ser independente de Deus. E a maldade entrou no coração do homem. Então o Senhor disse para mim falar para todos vocês que Ele está voltando, e não é momento de a gente ficar brincando, é momento de a gente se posicionar, porque o Senhor nos chamou para uma missão maior do que a nossa própria vida. E o Senhor tem vidas aí fora, precisando da gente, clamando por socorro, com fome, com sede da palavra. E nós temos o pão da vida na nossa mão, mas negamos para aqueles que têm fome lá fora. Nós temos a fonte de jorrar água viva, mas nós negamos para as pessoas lá fora. É muito fácil olhar para o mundo lá fora e falar: o mundo está terrível, mas aonde estão os cristãos que não se posicionam para levar a palavra do Senhor? Porque o único que cura é a palavra do Senhor, o único que restaura é o Senhor. Então o Senhor disse isso não só para vocês, mas também para mim. Ele disse: filha, acorda, 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 igreja do Senhor, porque Ele está voltando e brevemente Ele chegará aqui. E o que você dará de recompensa pela sua alma? O que você fez? O que eu fiz para o Senhor? Porque o Senhor disse que aquele que ama Ele obedece os mandamentos, como cantou no louvor aqui. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Então amar a Deus não é dizer eu amo a Deus. Amar a Deus não é chegar nos cultos e em todos os cultos participar de todos os ministérios. Amar a Deus é obedecer. Se você obedece a Cristo, você mostra que ama Ele. Mas se nós olharmos, olha só o tanto de bancos vazios. Mas se você olhar lá fora, uma festa, uma balada tá cheia. Por que as igrejas estão mais vazias do que as festas? Sabe por quê? Porque a mensagem do diabo é: siga o seu coração, aceite quem você é, viva a vida porque ela é uma só. Agora a mensagem de Deus é: negue a si mesmo, renuncie por amor, obedeça. E ninguém quer obedecer. As pessoas querem viver fazendo a sua própria vontade. Mas o Senhor disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. O que quer dizer a palavra pegue a sua cruz? Antigamente eu achava que era pega os seus problemas e me siga e vamos junto. Não, Ele me disse assim: filha, sabe o que significa carregue a sua cruz? Eu o quê? Ele me disse: filha, o que significa a cruz? Eu, a salvação? Ele, significa outra coisa também. O quê? Significa uma causa. Então quando Ele disse negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me, Ele estava falando: negue a si mesmo, pegue a mesma causa que eu morri por ela e viva por ela você também, e siga os meus passos. Porque o Senhor morreu por amor às almas, e Ele quer que nós vivamos e morramos, se for necessário, por amor às almas. A nossa esperança não está nessa terra, porque essa terra não tem mais nada de bom pra gente. As coisas aí fora não vão melhorar, pelo contrário, elas vão piorar. Mas a nossa esperança está no alto. O Senhor disse que nós somos os João Batistas dessa geração. Enquanto João Batista pregava a vinda de Cristo no meio do deserto, nós somos o João Batista que prega a volta dele em meio à multidão.
Então vamos se posicionar, igreja. Porque é muito bom ouvir e receber uma palavra de bênção. Nossa, é maravilhoso. Mas é melhor ainda estar na posição a qual o Senhor nos chamou para fazer. Porque o mundo, ele tem muitos prazeres para nos oferecer. Ele tem diversas coisas. O que você quiser, quer ficar rico? O mundo pode te oferecer. Você quer ter um carro, fama, sucesso? O mundo pode te oferecer. Não precisa nem estar em uma igreja para ter isso. Mas sabe o que o mundo não pode oferecer para a gente? Propósito. Porque isso só o Senhor pode nos oferecer. Porque somente aquele que nos deu a vida é o mesmo que pode dar uma direção. Esses dias eu estava assistindo um vídeo e o pregador disse uma coisa que eu achei muito interessante. A palavra pecar significa errar o alvo. Então, quando você é o alvo, o nome dessa palavra é pecar, certo? Então, a gente peca quando a gente erra o alvo. E o alvo é Cristo. Todas as vezes que nós colocamos o nosso coração em outras coisas, em outras pessoas, isso faz a gente se perder. O Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós, quem somos? As placas de direção que indicam o caminho. Sempre quando a gente vai viajar, tem uma placa direcionando. Aqui vai para tal lugar, aqui é sem saída. Nós somos essas placas. Nós estamos indicando o caminho para onde o Senhor está. Para que as pessoas encontrem esse caminho, se encha da verdade e tenham vida. Porque o Senhor nos chamou não simplesmente para vir no culto. Porque se a vida fosse assim, eu digo que seria muito chata. Se a nossa vida fosse nascer, crescer, casar, morrer e vir para o culto e acabou. Se fosse assim, não teria graça nenhuma. Ele não precisaria nem enviar a gente na terra. Ele enviou a gente nessa terra para viver algo maior do que a nossa própria vida. Foi para a gente alimentar as pessoas que têm fome. Porque um dia, eu tenho certeza que vocês chegaram aqui como ovelhas desgarradas. Chegaram aqui cheios de fome, cheios de pecado, cheios de traumas. E o Senhor curou vocês. E por que as pessoas aí fora também não merecem a cura do Senhor? Porque elas não merecem o alimento. Vocês são um instrumento que o Senhor quer usar para levar a palavra dEle. Então vamos se posicionar segundo a missão que Ele nos determinou para fazer. Ele disse uma coisa, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não deu instruções, você só não pode pregar para prostituta, para o drogado não, ele disse a todas as pessoas. Porque quem tem mais fome é quem mais precisa de alimento. Quem tem mais sede é quem mais precisa de água. Da mesma maneira, vamos se posicionar, igreja, para levar a palavra do Senhor. Mas se você disser, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei fazer nada, as suas atitudes falam mais do que as suas palavras. Se você souber ter a atitude de um cristão, você já está pregando Cristo. Porque como o pastor Renan sempre prega, nós somos pequenos cristos aqui na terra. Nós fomos chamados para ser imitador dele. Ser crente é só crer em Deus. Isso daí você não precisa nem estar na igreja. Crente tem um monte de gente que crê em Deus. Cristão não. Cristão é diferente. Cristão ama. Cristão busca. Cristão obedece. Cristão faz o que Cristo fez. Então a gente pode ficar aqui de culto em culto, ouvindo palavras e palavras. Podemos ficar aqui de culto em culto, cantando e cantando. Mas se nós não se posicionarmos, se nós não obedecermos, se nós não despertarmos, de nada vai adiantar. Ele disse que naquele dia as pessoas dirão, Senhor, mas em seu nome eu preguei. Senhor, mas eu fiz isso e fiz aquilo. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Mas haverá uns que ele vai dizer, bem-vindos, benditos de meu Pai, para o reino que eu vos preparei desde a fundação do mundo. Quem aqui nessa noite quer ouvir essa palavra do Senhor? Eu quero. Então se posiciona. Então fica debaixo da obediência. Então conserta os seus erros. Porque pecar é bom, pecar não é ruim não. É maravilhoso pecar. Quem não gosta de pecar? Mas é melhor ainda obedecer ao Senhor, porque a recompensa da obediência é a salvação. Sem obediência a gente não vai ver a Cristo. Porque eu posso cantar aqui, eu te amo, eu te amo. Eu acordo apaixonada.
Será mesmo? Será? Porque a gente que diz amar a Cristo primeiro tem que obedecê-lo. Isso não é uma tarefa fácil. Pelo contrário, é muito difícil. Porque Deus, Ele não diz, siga pelo caminho que você quer. Não, Ele diz, negue a si mesmo. Porque a carne vai te levar sempre para o mau caminho. Então você pode escolher ouvir a voz da carne e fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Ou você pode escolher ouvir a voz de Deus e agradar ao Pai. Porque aqui, como na história que eu contei, vamos supor que aqueles que tiveram as suas dívidas pagas chegassem para aquele senhor e falassem assim: Senhor, nós queremos ser os seus servos. E o Senhor olhasse para ele e dissesse: mas vocês não me devem mais nada. Não, nós queremos ser os seus servos porque somos gratos. Não porque devemos alguma coisa ou porque queremos alguma coisa. E é assim que nós devemos ser. Nós devemos servir a Deus, buscar a presença dEle por gratidão pelo que Ele já fez. Nós não devemos buscar ao Senhor pela culpa. Eu peco, então vou buscar Jesus porque eu não quero ir para o inferno. A culpa não traz mudança, só o arrependimento pode fazer isso. A culpa te traz um sentimento horrível. A culpa te traz um sentimento que você fica agoniado. Mas a culpa não faz você mudar. Então sentir agonia por pecar não vai fazer você mudar. Agora se arrepender, sabe o que significa a palavra se arrepender? Mudança. Então quando você se arrepende, você não sente aquele remorso, você sente mudança na sua vida. Você realmente muda as suas atitudes. Muitas das vezes eu já pequei, fui lá e pedi perdão. Deus me perdoa. Aí eu fui lá e pequei de novo no mesmo pecado. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Senhor, peraí. Eu te perdoo quando você se arrepender, porque o que você está sentindo não é arrependimento, é culpa. Culpa não traz mudança. Arrependimento traz renovação de vida. O Senhor disse: não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que isso quer dizer? Para que nós não viemos se conformar com o que está lá fora, mas que nós viemos se renovar no Senhor cada dia mais, porque Ele tem coisas grandes para entregar para a gente. Ele tem sonhos maiores do que os nossos, mas a gente precisa permitir que Deus faça na nossa vida, porque se a gente ficar fugindo dEle, nada vai mudar. A gente quer mudança, então corre atrás da mudança. Aí o Senhor diz: aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Então você quer mudança, você quer algo novo, busque. Porque a salvação já é nossa. Ele já morreu na cruz e já nos entregou. O que nós precisamos fazer é tomar posse dessa salvação, porque já é nossa. Imagina você visitar a casa de uma pessoa, melhor, alguém visitar a sua casa, a pessoa nem olhar na sua cara, fica mexendo no celular. Lá, você está falando, ela não está nem aí para o que você está falando, ela está lá toda distraída, nem falou com você, chegou, oi, tchau e foi embora. Vocês iam gostar de uma visita assim? E você acha que o seu pai gosta de visitas assim? Você acha que Deus gosta que você venha aqui e, em vez de prestar atenção na palavra dele ou de adorar ele, você fica prestando atenção em outras coisas? Se não é bom receber uma visita que vai na nossa casa e não está nem aí pra gente, imagina Deus. Você acha que Deus se alegra? Não. Então vamos mudar de atitudes. Vamos mudar, igreja, porque o tempo está chegando. Eu vou repetir a mesma palavra porque eu quero que fique gravado na cabeça de vocês. Nós somos o João Batista dessa geração. Vamos clamar a volta dele. Vamos clamar que ele está voltando. Vamos clamar o arrependimento, porque o que traz mudança é o arrependimento. Você pode pregar o amor de Cristo, mas se você não pregar o arrependimento, não vai mudar nada. Porque o amor está do lado da obediência. Porque o arrependimento está do lado da salvação. Porque o que leva o homem para o inferno não é o pecado. Porque se fosse assim, meu filho, nós estava tudo lascado, nós ia tudo para o inferno. O que leva o homem para o inferno é a falta de arrependimento. Da mesma maneira, o que leva o homem para o céu não são as boas obras, mas são o arrependimento. Ele diz: produzem frutos de arrependimentos. Então vamos se arrepender dos nossos erros. Se até aqui a gente andou com a vida toda atribulada, fazendo tudo que é errado, Ele está nos chamando para viver um tempo novo.
Mas é necessário se posicionar para viver isso. É necessário se arrepender para receber isso. Todo aquele que ama o Senhor obedece a sua palavra, obedece os seus mandamentos. Aí você pega e olha e fala assim: mas eu obedeço. Ué, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não tô na balada. Eu sou obediente, eu sou de papai e já era. Meu filho, é muito mais além do que você não fazer alguma coisa. Amar a Cristo, você viver uma vida com Cristo, não é você não pecar. Porque se fosse assim, ninguém tinha uma vida com Cristo, porque todo mundo peca, todo mundo pecou aqui hoje. Mas ter uma vida com Cristo é você saber negar a sua carne para viver o que Ele tem. Porque o Espírito, ele não habita em casa bagunçada. Casa bagunçada não é lugar do Espírito. A não ser que a casa esteja bagunçada, mas você diga: Espírito, me ajuda a arrumar porque eu quero mudança. Eu quero algo novo. Eu quero arrumar a casa. Aí Ele vem. Mas as pessoas que estão com a casa bagunçada e nem aí pra nada, não vai mudar. É por isso que muitas das vezes a gente vê pessoas fluindo, mas a gente pensa: por que eu não consigo fluir? Muitas pessoas vivendo seus ministérios, recebendo ministração, mas você não. Por quê? Porque talvez falta posicionamento na palavra do Senhor. Então vamos despertar, porque servir a Cristo não é só vir para os cultos, porque vocês vieram aqui, daqui a pouco vão para casa e vão fazer todas as rotinas de sempre. Mas viver a Cristo é viver em obediência todos os dias, a cada minuto, em todos os instantes. E viver na presença do Senhor é muito pouco para viver só aqui. Ele nos apresentou algo chamado secreto. É lá que o Espírito flui, é lá que Ele derrama o Espírito dEle em nós. Então, Ele nos chamou para viver algo muito além do que isso daqui. Muito, muito além. Os sonhos dele são maiores do que o nosso. Como ele diz aqui na palavra dele: assim como os céus estão acima da terra, assim também os pensamentos deles estão acima do nosso. Porque a gente pensa pequeno, a gente sonha pequeno, mas Deus tem coisas grandes para nos entregar. Deus tem propósitos grandes na vida de cada um. Mas se nós estivermos dormindo, o que acontece? Nada muda, nada vai acontecer. Continua a mesma coisa. Então eu vou falar uma pergunta para vocês, mas vocês respondem para si mesmos aí dentro. Que graça tem vir para o culto para não estar no culto? Que graça tem? Não tem. Se for para vir para o culto para não estar no culto, é melhor ficar em casa, que você fica com a sua televisão deitado. Então quando vir, cultuem ao Senhor. Sabe o que quer dizer cultuar? Prestar homenagem. Isso que significa a palavra culto. Prestar homenagem para quem? Para Ele. Então quando você vir aqui, preste atenção no que Ele está dizendo. Quando você vir aqui, louve a Ele de coração, se entregue. Não cante da boca para fora. Não, porque você está perdendo seu tempo. Cante com o coração, cante com a alma. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Ele diz aqui: o meu povo, os que chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e buscar a minha face, esses receberão do Senhor o Espírito Santo. Quer fluir no Espírito? Flua primeiro na obediência. Você quer saber adorar? Primeiro aprenda o que significa sacrifício. Porque como nós fomos ministrados aqui, sacrifício significa... adoração significa sacrifício. Então você não adora quando você diz Exu. Não, você adora Ele quando você sacrifica a sua vontade por Ele. E é por isso que Ele nos chama para adorar Ele. Não só em 4 paredes aqui, mas adorar Ele na rua, adorar Ele no trabalho, adorar Ele em casa. Porque adorar não tem a ver com cantar, adorar tem a ver com renunciar, com sacrifícios. Então vamos, igreja, acordar. Porque se for para ficar aqui, para vir de culto em culto e aí já tá tudo certo, não tem graça nenhuma. Não tem graça. Se for vir, venha para adorar. Se for ouvir a palavra, ouça a palavra. Mas não guarde só para você. As pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor. Coma do pão, mas também entregue este pão. Beba da água, mas também entregue esta água. Porque as pessoas precisam. Pode ver que muitas pessoas saíram daqui. Eu conheço muitas pessoas que eram daqui, saiu. Outras igrejas também estão tudo se esvaziando.
estão tudo se esvaziando. É porque não tem palavra? Não. É porque Jesus não está? Também não. Por quê? Porque ninguém quer obedecer, ninguém quer se submeter à palavra do Senhor. Porque é mais fácil viver como o seu coração quer do que viver como Deus quer. Então é muito mais fácil seguir a mensagem do diabo que diz: siga o seu coração, faça a sua vontade. A vida é muito pequena, faça o que você quiser. Daqui a pouco você vai morrer e você viveu o quê? Eu prefiro morrer aqui para viver para Cristo. Porque aqui a terra não tem nada para te oferecer. Não tem nem esperança aqui mais. Porque as coisas aí fora vão piorar cada dia mais. Mas aqueles que têm a esperança no Senhor não se abalarão. Porque, como diz no Salmo 121, olharei para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas por que ele olhou para o monte? Vocês já se perguntaram? Alguns já até sabem, mas... porque naquele tempo, o povo pagão tinha o costume de construir altares no monte para adorar os seus ídolos. Toda vez que essas pessoas passavam por aflição, ela olhava aquele altar dos deuses e falava: ufa, nós estamos protegidos porque os nossos deuses nos protegem. Então quando o salmista olha para o monte e fala: olharei para o monte, de onde me virá o socorro, ele estava falando: todos olham para esse monte e esperam socorro de lá, mas eu sei que meu socorro não vem desses deuses. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não busque socorro nas pessoas. Não coloquem as suas esperanças. Sabe por quê? Porque as pessoas vão te decepcionar. Mesmo as que te amam, elas ainda vão te decepcionar. Porque nós somos errantes. Nós erramos. Mas quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, isso não há nada que nos abale. Vai vir o vento, a tempestade, e você não vai cair. O Senhor diz: aquele que ler a minha palavra e pratica é como o homem que construiu a casa na rocha. Mas aqueles que lêem a minha palavra e não praticam são como aqueles que construíram a casa na areia. Quando vem a tempestade, vão embora. Aqueles que estão só por movimento, aqueles que estão só pelo barulho, vão embora na primeira adversidade. Mas aqueles que estão posicionados na rocha, e o Senhor disse: eu sou a rocha. Aqueles que estão posicionados no Senhor não se abalarão por tempestade alguma. Pode vir a tempestade que for. Mas o que é mais maravilhoso no Senhor é que Ele está disposto a nos perdoar. Independente do erro. Você pode falar qual for o pecado que você cometeu hoje ou essa semana. Ele te perdoa com uma condição: se em seu coração houver arrependimento. Se houver arrependimento, haverá também perdão do Senhor. Independente do pecado que você cometeu, lembrando que arrependimento não é culpa, é mudança, porque culpa te dói, arrependimento te traz mudança. Então toda vez que você se arrepende, o perdão de Deus está sobre você. Mas é necessário que nós busquemos a palavra dEle, busquemos a presença dEle, porque a palavra diz: busque o Senhor enquanto ainda se pode achar. Se a gente vê, tem a palavra enquanto. Se é enquanto, é porque haverá um dia que nós não acharemos mais. Diz em Amós, como a gente leu, as pessoas terão fome. Haverá um dia e um tempo que as pessoas terão fome e sede. Mas não fome e sede de alimento, da palavra. E quem é a palavra? João 1 vai trazer a resposta. A palavra é o próprio Deus. João 1 diz assim: antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e Ele era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte de vida. E essa vida trouxe luz para todas as pessoas. A palavra é Ele. A palavra que você tem que levar para o mundo é Ele. Porque Ele é a palavra de arrependimento, Ele é a palavra de renúncia, Ele é a palavra de salvação. Mas se nós vemos, as pessoas muitas das vezes têm preconceito com os cristãos. Por quê? Porque durante essa era toda as pessoas só apontaram e julgaram. Gente, a gente não foi chamado para ser juízes, mas mensageiro. Você já viu alguém enviar mensagem por alguém e aquela pessoa julgar? Não, quem julga é o juiz.
Nós somos só mensageiros. Nós só entregamos a mensagem que Ele nos deu. E a mensagem é a mensagem de salvação. Porque é isso que as pessoas precisam ouvir. É isso que elas estão com sede de ouvir. Pode ver que a doença dessa geração é a ansiedade e a depressão. E não estou falando só das pessoas lá fora não, dentro da igreja mesmo. Por quê? O que quer dizer? Ansiedade quer dizer ansiar por algo. Ansiedade, quando você está ansiando por algo, mas por algo que você não sabe o que é. Sabe por quê? Porque nós fomos criados para adorar. Nós fomos criados com um objetivo. Todas as vezes que nós saímos desse objetivo, a nossa alma clama. Clama por Ele. Porque aquele que foi feito para adorar, o seu coração anseia por adorar a Ele. Então é essa a resposta que nós devemos dar para as pessoas aí fora. Porque a gente não deve julgar elas ou apontar pelos defeitos dela. Só prega a mensagem de salvação. Que eles mesmos se arrependerão dos erros deles e virão arrependidos aos pés do Senhor. E o Senhor mesmo fará a palavra dele. O Senhor veio na terra e Ele disse: eu vim na terra não para julgar. Não foi para julgar, então nós também não temos essa missão. O João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou, não foi qualquer pessoa, foi seu Filho unigênito. Para quem? Para todos aqueles que creem, tenham a vida eterna. A palavra vai dizer que para ser salvo, primeiro você tem que se arrepender. Segundo, você tem que crer. Primeiro você tem que crer que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus e morreu por você. Segundo, você tem que se arrepender, porque se você crê nele, automaticamente você tem que se arrepender. E terceiro, seguir a Ele. Só isso. Mas a gente complica demais, o evangelho é tão simples. Mas a gente inventa um monte de maracutaia, coloca um monte de coisa colorida. O evangelho é simples, gente. O evangelho não é o que a gente fala, não. A gente fica ligado muito na terra. Não pode isso, não pode aquilo, tem que ser assim. Cara, não é sobre fazer ou não fazer, é sobre deixar de fazer por Ele. É sobre obedecer por amar a Ele. É sobre isso. O evangelho é simples, então não vamos complicar aquilo que é simples. Não é simples seguir o evangelho, não é fácil seguir o que Deus manda. Porque não é fácil lutar contra a nossa carne, né? Mas é o nosso dever. Eu já me perguntei, eu falei: Senhor, por que a minha carne não consegue aceitar as coisas do céu? Por que a minha carne não consegue desejar o que vem do céu? Ele me disse assim: filha, de onde veio a carne? Eu falei: da terra. Para onde ela vai voltar quando você morrer? Para a terra. Sabe por quê, filha? Que a sua carne não consegue desejar as coisas da terra, porque ela nasceu da terra e vai voltar para ela. Então por isso que ela só pensa nela. Mas tem uma coisa em você que veio do céu. O quê? O meu fôlego de vida que eu soprei sobre você. O Espírito que está em você. Esse veio do céu e é por isso que ele anseia pelo céu. E nós precisamos do Espírito Santo para nos dar a direção, para nos mostrar as coisas que são do alto. Porque a nossa carne conhece o que vem da terra, porque é dela que ela veio. Mas as coisas do alto a gente só conhece através do Espírito Santo. Então, se nós devemos buscar alguma coisa, não é bens materiais, mas é o Espírito de Deus, é a presença de Deus, porque isso sim vai nos trazer mudança de vida, isso sim vai nos alimentar de verdade. Teve um tempo na minha vida que eu estava muito ligada nas coisas da terra. Não, eu nem estava ligando para as coisas do céu, era coisa da terra, eu tinha que pensar em faculdade, tinha que pensar nisso, tinha que pensar naquilo. Estava muito focado na terra. O Senhor me disse: filha, vem aqui, deixa eu falar um negócio para você. Vou te contar uma história, eu vou contar para vocês também o que ele falou. Ele falou assim: filha, se um homem muito rico chegasse para você e te desse um terreno e você morasse de aluguel, é ruim morar de aluguel, quem mora de aluguel aqui sabe que é horrível, né? Vai o seu salário inteiro para aluguel. Então eu falei: você morasse de aluguel. Eu te pergunto uma coisa: aonde vocês investiriam o seu dinheiro? Aonde vocês investiriam comprando materiais, janela, porta? Para onde? Responde: para casa de aluguel ou para o terreno que vocês ganharam? Para o terreno, né? Por quê? Porque o terreno é de vocês, a casa de aluguel é passageira.
Ele diz, então por que vocês perdem tempo investindo na terra, sendo que aqui é a sua casa de aluguel, sendo que eu te dei um terreno no céu? Porque a gente paga. Porque aqui na terra a gente paga para beber água. Você viu que aqui tem que pagar água, senão vocês não bebem água. Na sua casa tem que pagar água. Você paga luz, eletricidade. Você paga internet. Você paga as roupas que veste. Você paga o carro que anda. Você paga a casa, mesmo que a casa é sua, você tem que pagar. Todo ano você tem que pagar. Sabe por quê? Porque aqui é a sua casa de aluguel. Então não vamos perder tempo construindo coisas aqui, porque é passageiro. Mas vamos construir e investir o nosso dinheiro no céu, que lá nós temos um terreno. Quando o Senhor morreu naquela cruz, Ele nos deu um terreno no céu. E as obras, a obediência, a busca que você tem, é como se fosse investir o seu dinheiro. Haverá um tempo que Ele dirá, bem-vindos, benditos de meu Pai. Nós entraremos com Ele para a terra a qual Ele nos preparou desde a fundação do mundo. E está lá o nosso terreno. E vai estar construído lá o que a gente construiu aqui. O que a gente construiu aqui para preparar lá. Porque, gente, aqui não vale mais a pena vocês investir a vida, investir o tempo. Não digo que vocês não devem trabalhar, não, porque isso é uma ordem do Senhor. O Senhor falou, do suor do seu trabalho você vai comer. Se você não trabalhar, você não come, certo? E todos aqueles que querem uma vida melhor, que querem um trabalho melhor, também tem que estudar. Porque você não vai ficar rico da noite pro dia, assim, não. Porque se você ficar rico da noite pro dia, você também fica pobre da noite pro dia. Porque tudo que vem fácil, vai fácil. Então, a gente tem que trabalhar, tem que estudar. O Senhor nos permitiu casar, ter tudo isso. Mas o nosso foco ainda tem que ser o céu. Nós podemos desfrutar do que a terra tem, porque o Senhor nos deu isso. O Senhor nos permitiu viver isso. Então não é pecado desfrutar. O erro é quando a gente coloca o nosso coração, porque Ele diz, aonde estiver seu coração, também estará o seu tesouro. O seu tesouro está na onde? Na terra? Que um dia vai acabar, que é passageira, ou o seu tesouro está no céu, onde a traça nem o ferrugem consome? Aonde está o seu tesouro? É só você olhar onde está o seu coração, porque lá estará o seu tesouro. O seu tesouro está em pessoas? Será que você está tão focado em pessoas? Será que o seu tesouro está nos bens materiais? Não, gente, o nosso tesouro tem que estar com Ele, tem que estar com o Pai. Porque assim como Ele deixou tudo por nós, nós devemos deixar tudo por Ele. Porque assim como Ele entregou a vida dEle por nós, nós devemos entregar a nossa por Ele. Como nós fazemos isso? Nós não precisamos morrer em uma cruz para pagar, porque nós não vamos pagar a dívida não, jamais. Mas aqueles que são gratos, morrem todos os dias para a sua carne, para viver todos os dias o fluir do Espírito. É necessário que nós morremos para nós mesmos, para viver a Cristo. Então nós temos uma escolha nessa noite. Nós podemos escolher andar da mesma forma, com os mesmos pecados, com os mesmos erros. Ou a gente pode escolher mudança de vida. Porque aqueles que buscarem mudanças de vida receberão. Porque a mão do Senhor não está fechada para que não possa entregar mudança. Pelo contrário, Ele está de mãos abertas para entregar mudança para todos aqueles que querem. Mas quem quer? Uma coisa que Deus não faz é perder tempo com gente que não quer. Deus não faz isso não. Não, pode ver. Eu vejo Deus, na parábola que Ele disse, eu vejo o pastor indo atrás da ovelha perdida. Mas eu não vejo em nenhum momento Ele indo atrás do filho pródigo. Porque aquele que decidiu sair também vai ter que decidir para voltar. Porque aquele que decidiu renunciar por Cristo, aquele que decidiu viver a vontade de Cristo e decidiu depois viver aquilo que é pecado, ele também tem que decidir voltar. Por isso que Deus não vai atrás do filho pródigo. Na parábola que Ele conta, Ele vai atrás da ovelha perdida. Por quê? Porque a ovelha é inocente. A ovelha não sabe quem são as ovelhas. São as pessoas aí fora. As pessoas bebem, fumam, se prostituem, fazem um monte de coisa errada. Mas ainda assim, aquelas que não conhecem a palavra são como ovelhas inocentes.
Elas não conhecem a palavra, ela não entende o peso da palavra. Ela não sabe o que significa a palavra arrependimento. E é atrás dessas pessoas que o Senhor vai. É atrás dessas pessoas que o Senhor busca. Mas o filho pródigo não. Aquele que decidiu sair também vai ter que decidir voltar, porque o Senhor não vai atrás. Mas o Senhor está de braços abertos para recebê-lo. Essa é a diferença. Não é que o Senhor vai expulsar ele, o Senhor só não vai atrás. Mas ele vai estar de braços abertos. Aquele que quiser voltar ao Senhor, o Senhor está de braços abertos para receber. A vida é questão de atitude. O Evangelho é atitude. É isso que significa o Evangelho. O Evangelho não significa cantar e pregar a palavra. Não é isso, não é só isso. Então é necessário que nós seguimos a palavra do Senhor como ela nos conduz. Porque o Senhor fala isso não porque Ele quer nos ver sofrer, pelo contrário, porque Ele nos ama. Se um dia o mar chegar para o peixe e falar assim, ó, se você sair de mim, você morre. Eu te pergunto, ele está certo ou ele está sendo egoísta? Realmente, se o peixe sair da água, ele morre. Do mesmo jeito, se estivermos longe de Cristo, o que nos espera é a morte. Então nós podemos tomar essa decisão hoje, mudança hoje, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Então eu creio que corações foram tocados e pessoas aqui se arrependeram. Eu sei que não todos, infelizmente não todos, porque alguns estão com seus corações fechados. O Senhor está batendo, e Ele diz, aquele que abrir, eu entrarei. Mas as pessoas não abrem, estão com o coração duro. Porque é melhor não perdoar, porque é melhor viver o que eu quero. Não quero arrependimento, não quero. Então eu sei que tem pessoas aqui que essa palavra vai voltar, não vai fazer diferença nenhuma. Mas vai ter pessoas aqui também que a partir de hoje vão tomar uma decisão na sua vida. E todos verão a mudança que irá acontecer. E vão te perguntar assim, o que aconteceu? Porque a sua vida mudou, as coisas fluíram, você está diferente. Você vai falar, porque um dia eu me decidi. Eu tomei uma atitude. Porque é isso que é o Evangelho. É atitude. Então toma uma atitude. Atitude é, negue a si mesmo e viva esse Evangelho, viva essa palavra. Cara, o Evangelho, a palavra de Deus é tão incrível. O Espírito Santo, quando Ele vem em nós, é tão incrível. Sentir a presença dEle é maravilhoso. Mas ainda assim, que nós sentimos essa presença, a gente olha e fala, eu prefiro as coisas do mundo. Não, eu vou viver o que eu quero. Não é tempo. A gente não sabe nem o dia e nem a hora que Ele vai voltar. Então toma atitude hoje, não deixa para amanhã não. Porque vamos supor que Jesus volte no ano 3000. Você sabe se você vai estar vivo até amanhã? Você não sabe o dia que você vai morrer e você não sabe o dia que Ele vai voltar. Então ainda que Ele demore para voltar, você pode não demorar para ir. Então arrependa-se hoje. Mude de atitude hoje. Ame hoje, faça hoje. Então hoje é o tempo, não é amanhã. É agora o tempo, não é depois. Não é depois. Quem aqui sabe o futuro? Quem aqui prevê o futuro? Levanta a mão que eu quero ver, que eu quero saber o meu futuro também. Quem que sabe? Ninguém sabe. Eu não sei o meu futuro. Não sei nem o que Deus tem preparado para mim daqui 2 minutos, eu não sei. Do mesmo jeito que você não sabe o que vem depois, então tome atitude, porque o agora você tem. Porque o agora se chama presente. O passado está falando, passou, já era, não adianta chorar pelo leite derramado, pelo que você fez de errado, ou porque fizeram para você, já era, passou. O futuro é algo que virá, é algo que está só nas mãos dele, nós não temos controle sobre isso. Mas tem algo chamado presente. Sabe por que se chama presente? Porque é o presente que Ele deu para mim e deu para você, para tomarmos a atitude certa. Então se até hoje tomamos atitudes erradas, o Senhor nos convida a partir de agora tomar a decisão correta. Porque não dá para viver o Evangelho de qualquer maneira, não dá para viver o cristianismo de qualquer jeito. Não dá. Você pode até viver por aparência, mas não dá não dá. Aí eu pergunto assim, no sentido espiritual, é claro.
Esse inchaço em você é gordura ou é gravidez? Será que você está gerando algo ou é só inchaço mesmo, é só gordura? Porque Deus nos chamou para gerar. Assim, quando uma pessoa se casa, ela gera filhos. Nós casamos com o Senhor. Toda vez que a gente levanta a mão e fala, eu aceito Cristo na minha vida, sabe o que a gente está fazendo? Casando com Ele. E eu te pergunto, você casou com Ele para gerar? Mas a igreja está cheia de pessoas vazias. Está inchada. Inchada. Não, ela não está cheia por alimento, ela está inchada por movimentos. O Senhor não vive de movimento em movimento. Deus vive de verdade em verdade. É por isso que o Senhor se move. Então vamos mudar hoje. Aqueles que não ouviram essa palavra, aqueles que não quiseram ouvir, ok. Mas vocês que estão aqui são responsáveis por aquilo que ouvem. A mensagem foi entregue a vocês e o Senhor vai te cobrar por a mensagem. Ele vai dizer assim, aqueles que não ouviram palavras de arrependimento, ainda tem uma chance, não ouviram, mas vocês estão ouvindo palavra de arrependimento, palavra de mudança. Então, se vocês querem mudança de vida, corra atrás da mudança de vida. Se vocês querem fluir no Espírito, seja na intercessão, seja na adoração, seja no louvor, seja na pregação, primeiro aprenda a obedecer. Porque sem obediência você não flui em nada. Sem obediência o Espírito Santo não habita em você. Porque o Senhor diz, aquele que me ama, me obedece. E se não me obedece, não é porque não me ama. Então por que vai ter o meu Espírito? Eu dou o meu Espírito para todos aqueles que me amam, mas só provam isso aqueles que me obedecem. Então vamos mudar as nossas atitudes. Essa palavra não é só para vocês, é para mim também. Porque a água não está saindo de mim, a água está saindo de lá, passando aqui, chegando aí. Não sou eu que estou entregando a mensagem, é Ele. Porque eu sei o que meus olhos enxergam. Meus olhos enxergam uma igreja avivada, movimentada, uma noiva acordada, mas o Espírito diz que não é isso que acontece, que não é isso que está acontecendo, que a noiva está dormindo. O Senhor um dia me disse assim, filha, deixa eu te contar uma história. Vamos supor que você fosse juíza de um casamento e chegassem duas noivas nesse casamento. Uma com vestido de noiva, toda arrumada, com a unha pintada, os cabelos arrumados, e outra toda manhada, tipo assim, tudo com roupa rasgada, tudo roupa preta, tudo esquisita. E o noivo estivesse confuso. As duas estivessem falando, eu sou a noiva, eu sou a noiva. Qual das duas você diria que é a noiva? Eu disse, aqui está arrumada, aqui está vestida. Ele sabe por quê? Porque a minha noiva é aquela que está preparada. Não é aquela que vive de qualquer maneira. Você já viu uma noiva perto do casamento, faltando 2 dias ou 1 dia para ela casar, dormindo o dia inteiro? Eu vou dormir, eu vou casar amanhã, não tô nem aí, eu vou dormir. Não, você vê a noiva correndo para um lado e para o outro. Quem casou aqui sabe como é. É cabeleireiro, tem que arrumar unha, não, eu tenho que arrumar isso, é problema atrás de problema, é aquilo outro. Ela se prepara. E o casamento está perto. Já tem data marcada esse casamento. Não chegou a nós, mas já tem uma data marcada no coração de Deus. E como nós não sabemos essa data, assim como uma noiva se prepara quando está perto do casamento, vamos se preparar, porque o nosso noivo está voltando. Nós não somos pessoas, nós não estamos solteiros de Deus. Pelo contrário, todos aqui levantaram a mão e disseram, eu aceito a Cristo. Então todos aqui casaram com Cristo também. Então Ele está voltando. Ele está pertinho aqui, ó, pertinho. Mas ainda que Ele demore um pouco, você não vai demorar eternidades para ir. Então busque agora, porque a nossa chance é só aqui. É só aqui que nós temos a chance, porque depois que nós vamos embora dessa terra, já não tem mais esperança, já não tem mais chance. Então hoje é o tempo de mudança. Agora é o tempo de fazer a diferença. O Senhor, para andar com Deus, a gente tem que fazer uma coisa, se acostumar com o diferente. Porque Deus sempre faz as coisas da maneira que a gente não espera.
Sempre, sempre. Deus nunca... Você pensa que Jesus vai fazer dessa forma, Jesus vem e faz de outra que você nunca nem imaginou. Isso é o evangelho, é acostumar-se com o diferente. Deus chamou pessoas diferentes para propósitos únicos. Você percebeu que o corpo tem várias partes? Tipo, o meu pé não é igual a minha cabeça. O meu dedo aqui não é igual a minha barriga. Então, da mesma maneira, nós não somos iguais uns aos outros. Eu estou diferente de vocês, vocês são diferentes de mim, um dos outros. Mas Ele nos chamou para uma só unidade, independente da diferença, para fazer parte de um só corpo. Então, nós também não podemos desprezar ninguém. Ah, mas esse não tem isso, esse não tem aquilo. Cara, assim como nós precisamos até do menor osso do nosso corpo, é necessário até o menor da casa aqui, na presença do Senhor, para formar o corpo dele. Muitas das vezes a gente olha pra gente e fala, não, eu acho que Deus não tem propósito na minha vida, eu não tenho talento, eu não tenho qualidade, e quem disse que é você que vai fazer? Quem disse que é você? Não é, porque aquele que chamou também é o mesmo que capacita para fazer o que chamou. Ou vocês acham que Ele chama vocês e deixa vocês jogados? Vai lá, faz o que eu mandei. Não, cara, Ele chama você, capacita você, prepara você e depois Ele envia você. Mas é necessário tomar atitude para que Ele faça isso. Então, não vamos mais perder tempo com picuinha ou com outras coisas. Não tem nem como falar que a gente não tem ensinamento. Não tem, porque o que mais tem nessa igreja aqui é ensinamento. Tem a oficina da alma, teve o Libertação e Cura, o seminário, tem discipulado toda segunda-feira, tem sempre uns estudos te mostrando um caminho, uma direção para seguir. Mas nós estamos na casa do pão e estamos morrendo de fome. Isso não está certo, não. Já pensou se aqui tivesse uma mesa bem bonita, cheia de comida, com as comidas maravilhosas, e tivesse alguém lá no fundo falando, ai meu Deus, eu tô morrendo de fome, socorro. Tivesse lá magrinho morrendo de fome. Ele tá morrendo de fome porque ele quer ou porque não tem pão? Eu vou falar uma coisa, o Senhor disse, eu sou o pão da vida, e Ele tá aqui. Então aqueles que morrem de fome é porque querem, não porque o pão não tá aqui. Jesus está aqui todo momento. Ele está todo momento de braços abertos esperando você mudar a sua vida, tomar uma atitude. Então não vem dizer que você está morrendo de fome porque Cristo não está aqui. Ele está. Então, igreja, vamos se posicionar, vamos se levantar. Nós somos o exército de Cristo. Assim como no quartel lá, cada um tem uma função. Tem aquele que é o general, que monta as estratégias e fala para os soldados o que ele tem que fazer. Tem os soldados que lutam de frente. Tem os soldados que vão resgatar as pessoas que estão feridas lá do outro lado. Tem o cozinheiro também. O que quer dizer? Também é assim cada ministério na igreja. Quem são aqueles que lutam a batalha de frente? Os intercessores. Esses lutam a batalha de frente. Quem é aquele que fica na cozinha preparando a comida? Porque sem essa comida as pessoas ficam fracas, os soldados não vão poder lutar. Quem prepara a comida é o pregador. É aquele que te traz alimento todos os dias quando sobe aqui, para que você fique forte. Quem são aqueles que vão buscar as almas lá fora? São os evangelistas, os missionários. Quem são o sargento que dá as ordens, que monta a estratégia? São os pastores, porque o Senhor determinou eles para fazer isso. E Deus, quem é Deus? Deus é um médico que fica lá esperando as pessoas buscarem as vidas e trazer para Ele curar. Então cada um aqui tem uma missão. Se a sua missão é dar alimento para as pessoas, pregue a palavra. Se é lutar de frente, que é ser intercessor, então busque. Se é buscar as pessoas lá fora, então busque estar perto dele. Porque para viver qualquer ministério aqui, você tem que estar perto dele, porque a gente não vai saber fazer nada sem ele. Não sabemos. Sem ele de nada não sai nada. Sem ele de nós não sai nada. Se eu subisse aqui e falasse de mim, ou falasse o que eu quisesse, sabe o que ia acontecer? Ia estar todo mundo assim, ia estar mexendo no celular, ia estar lá dormindo, porque a palavra não ia fazer efeito nenhum. Mas
Sabe por que tem pessoas aqui que já estão começando a mudar os seus corações e tomar uma atitude? Porque é Ele em quem está falando. E a palavra dEle não volta vazia, sem fazer o que Ele quer. Então eu posso pregar a mensagem mais bonita, se for de mim, não vai mudar nada. Mas a palavra dEle, por mais simples que seja, por mais pequenininha que seja, de qualquer jeito vai fazer efeito. Porque quando é de Deus, uma frase já faz diferença na vida de alguém. O louvor pode subir. Então, nós devemos estar sempre preparados para quando Ele voltar. Vamos tomar uma atitude, se posicionar. Nós todos, sem exceção de ninguém. Inclusive eu, principalmente eu que vou levar a lapada primeiro. Nós ouvimos. E se nós não mudarmos, nós não podemos falar para o Senhor: eu não sabia que era para mudar. Eu tinha que se arrepender, desculpa, Deus, eu não sabia. Ele vai falar: mentira, eu falei? Como você nunca ouviu? Então nós devemos fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Nós devemos negar a nossa carne. Porque viver do jeito que está não dá. Eu não sei o que passa no coração de vocês, eu não sei mesmo, nem o que se passa pelas igrejas. Mas o Espírito sabe, e se Ele está falando que nós precisamos despertar, é porque tem muita gente dormindo. O Espírito Santo esses dias veio aqui na Vitória, e através dela falou: acorda, igreja. Porque é exatamente isso que o Espírito está clamando todo momento. Acorda, igreja, acorda. Vocês podem escolher continuar dormindo, ou vocês podem escolher despertar para o Senhor, para viver a missão e a obra que Ele nos tem preparado. Então vamos, igreja, vamos se levantar, vamos buscar.